O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos, erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que o vosso coração não fique insensível por causa da gula, da embriaguez e da preocupação da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força, para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa caminhada litúrgica prossegue e nós temos a oportunidade de celebrar mais um advento. Quando eu pensava nisso, mais um advento. Se você é um cristão católico participante, quantos adventos você tem feito a experiência do Senhor? E se nos vem uma tentação de pensar que vamos repetir o ano litúrgico, eu me recordava de um filósofo antigo, Heráclito de Éfeso, que dizia uma coisa interessante: um homem não entra num rio duas vezes. Por quê? Porque a água corre, mas também porque ele não é o mesmo. E assim nós entramos neste tempo do advento com esta perspectiva. Queremos estar amadurecidos pela experiência de fé que nós fazemos. Nós não somos os mesmos do ano passado. E a recomeçarmos o nosso ano litúrgico, é preciso perceber esta gradualidade, este crescimento. Nós nos deixando convencer pela palavra do Senhor e ornar a nossa vida pelas virtudes cristãs que nos ajudam a dar no mundo o testemunho da fé. É isso que essa catequese, esse itinerário litúrgico, ele quer fazer de nós. Alguém esses dias dizia para mim: padre, todo ano eu na quaresma eu tiro a comida. E eu perguntei para a pessoa: e o que tem feito, o que isso tem te ajudado a te fazer uma pessoa melhor? Você percebe que está mais caridoso? Você percebe que está mais livre diante das coisas deste mundo? O conseguir se abster de um alimento tem fortalecido, robustecido a tua vontade? Porque senão é simples privação, não é crescimento. Se aquilo não me torna mais caridoso, se não me torna mais forte diante da minha vontade, não adianta. Não é simples não comer, não é um regime espiritual, mas é um caminho de crescimento na fé. E assim,
Nós temos, portanto, a oportunidade de deixar o nosso coração se mover de desejo de encontrar o Senhor e de sermos encontrados com Ele, cheio de boas obras. Era isso que a oração inicial dizia para nós. Acorramos ao encontro do Senhor com boas obras, com coisas bonitas a contar ao Senhor a respeito de nós. O advento, portanto, nos convida à vigilância. A grande penitência do tempo do advento, diferente da quaresma, que são as mortificações, jejum, caridade, oração. A grande penitência do tempo do advento é a vigilância. A vigilância espiritual. O roxo nos vem recordar este estado de vigilância espiritual da igreja. E vigiar é algo exaustivo, exigente. Vocês já fizeram vigília? Já ficaram no hospital acompanhando alguém adoentado? Já ficaram num funeral? Já ficaram viajando uma madrugada? Vigiar é difícil. Já ficou lá no tiro de guerra, lá fazendo guarda? É difícil. Vigiar é difícil. E a exigente tarefa que o advento está pedindo de nós, vigilância na vida cristã. Vigilância com as nossas atitudes, vigilância com os nossos pensamentos, vigilância com as nossas palavras. Vigilância na expectativa do Senhor. Corre-se o risco, não raras vezes, de estarmos insensíveis. O Evangelho falava de insensibilidade. A insensibilidade que vem do quê? Da embriaguez, da gula, das preocupações múltiplas da vida. E São Máximo Confessor dizia uma frase interessante: os estúpidos clamam a misericórdia de Deus o tempo todo, mas quando Ele vem não percebem. O que são os estúpidos? São aquelas pessoas duras, brutas, incapazes de perceber o que está diante de si, de sentir. Dante Alighieri, ele diz na Divina Comédia: não fostes feitos para as coisas brutas. Nós fomos feitos para ser sensíveis à presença de Deus, à presença do irmão. É um tempo de deixar florescer em nós esta graça da sensibilidade para reconhecer a presença de Deus no mundo. Elevemos, portanto, neste tempo do advento os nossos corações. Abramos os olhos para acolher o Senhor, nossa justiça. O tempo do advento vem nos recordar que Deus não se esquece das suas promessas. Deus não tem TDAH. Hoje nós falamos muito do TDAH, né? Um índice alto de TDAH na sociedade. A gente se esquece das coisas, enfim. Deus, não era isso que estava escrito? O que está escrito aqui na primeira leitura da parte de Deus? Farei cumprir as minhas promessas de bens futuros. E quando nós olhamos para esse texto de Jeremias, quando foi escrito? Lá no século VI. O que estava acontecendo? O povo judeu com medo do poder destruidor da Babilônia. De fato, foram destruídos pela Babilônia, pela infidelidade. Mas o profeta faz, mesmo diante daquele período difícil para o povo de provação na fé, Deus faz aqueles que lhe são fiéis ter a luz da esperança. Eu farei cumprir as minhas promessas. E ele fala do quê? De um rebento de justiça que vai brotar. Essa imagem é tão bonita. Vocês já viram um rebento de planta, né? Às vezes a gente acha que a planta vai morrer, daqui a pouco surge um rebento. Frágil, mas cheio de esperança. E esta promessa que se cumpriu com a vinda de Jesus nos faz pensar na intervenção contínua de Deus na história. Ele veio frágil como um ser humano, mas cheio de esperança e vida, para acender em nós essa esperança, como um rebento de planta. É assim que o advento nos quer fazer perceber a presença de Deus. Ele vem na nossa vida para fazê-la reflorescer. Agora, portanto, a partir da vinda de Jesus, a igreja não está estagnada. A igreja está expectante. A igreja espera. A igreja espera e clama o seu Senhor. Por isso que nessas 2 primeiras semanas do advento, não é o Natal que nós estamos contemplando. Ainda não é tempo de olhar para o presépio, ele está ali.
mas é tempo de pensar no Cristo que virá, no nosso encontro com o Cristo que virá. Por isso que a cada celebração nós rezamos o quê? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, e concluímos dizendo: vinde, Senhor Jesus. Como igreja nós estamos esperando o encontro com Jesus. A igreja está expectante. E qual é o sinal claro da igreja que espera? Qual é o sinal claro que eu e você estamos esperando? A santidade. A segunda leitura falava disso. São Paulo, a comunidade de Tessalônica, dizia isso, que é a santidade. A santidade é uma grande consequência da insatisfação com este mundo. Os santos foram completos insatisfeitos. Por quê? Porque eles não se deixaram iludir por esse mundo. Pensa São Francisco de Assis, renuncia aos seus bens, às suas posses, e vai buscar viver a pobreza. Por quê? Era insatisfeito com este mundo. Só Deus lhe podia satisfazer o coração, e ele tinha plena consciência disso. E se nós olhamos a história dos santos, nós vamos percebendo isso. O santo é alguém que não se deixa convencer que só este mundo satisfaz. Esse mundo está aí para usarmos. Deus o colocou à disposição do homem, mas nós não podemos nos saciar plenamente com ele. Dizer, tudo que eu preciso é desse mundo, não preciso de mais nada. Portanto, meus irmãos, Papa Bento XVI, num documento chamado Espe Salvi, diz: a redenção que nos é oferecida nos dá uma esperança fiável, em virtude da qual podemos enfrentar o nosso presente. O presente, mesmo sendo trabalhado, pode ser vivido e aceito. Se levar a uma meta, se pudermos estar seguros desta meta, e se essa meta for tão grande que justifique as nossas canseiras. Ou seja, o que o Papa está nos chamando a atenção, e eu partilho com vocês, é que a fé não é alienante, como dizia Karl Marx e os companheiros. A fé não é alienante, a fé é comprometida, nos compromete com o aqui, mas nos lança uma meta no futuro, o encontro com o Senhor. E esta meta nos sustenta no agora. Quem de nós já não fez essa experiência de ser movido pela fé, de ser sustentado pela fé, e de em momentos difíceis, só pela fé, permanecer em pé? É isso que somos contemplados a pensar neste caminho de vigilância. O que nos torna em pé, que nos permite permanecer em pé, é a nossa fé no Senhor. Portanto, nós temos duas metas que podemos tirar desta leitura. Uma meta mais próxima e uma mais profunda. Qual é a meta mais profunda ainda na segunda leitura? Que o amor entre vós cresça. Para a segunda meta mais profunda, o encontro do Senhor. Não há maneira mais genuína de nos prepararmos para encontrar o Senhor do que viver o amor. Seja pela parousia ou seja pela nossa morte, os amorosos terão serenidade para encontrar o Senhor. A pessoa que não amou está constantemente perturbada e intranquila com a ideia de deixar este mundo. Que não amou a Deus, que não amou as pessoas. Esses dias mesmo uma família me ligou desesperada. Padre, porque a minha filha de 18 anos está no hospital, está morrendo, e nós precisamos que batizem. Eu questionei a família. 18 anos para batizar. E agora esta agitação toda, por algo que vocês ignoraram a vida inteira dela. Quando nós não amamos a Deus, quando nós não fazemos o bem, ou seja, não somos caridosos, nós parece que não estamos preparados para o encontro que vai acontecer. Vai acontecer. Vocês não tenham dúvida disso. Só o amor nos capacita para estarmos na presença de Deus. Por isso que o Evangelho de São Lucas, que nós escutamos
já a narração desse evangelho por São Marcos, mas hoje é São Lucas que nos dá a descrição. São Lucas fala de um tempo destruído. Claro que quando São Lucas escreveu esse texto, o que tinha acontecido em Jerusalém? A destruição do templo, o grande templo. O grande templo. E quando os judeus jamais acreditavam que aquele templo seria destruído, jamais, porque ele era grande, ele era suntuoso. Mais de 40 anos foram necessários para a construção daquele santuário. Jamais eles imaginaram que aquele templo fosse ao chão. E no ano 70, os romanos foram e destruíram o templo. Parece alguns de nós que ficam olhando para esse mundo e dizem, isso aqui jamais vai passar. Jamais vai se acabar. Esse mundo é tão importante para mim, nos apegamos a ele como se ele nunca fosse passar. Ele será destruído. E é por isso que Jesus diz que enquanto acontecem catástrofes, os cristãos fazem o quê? Se levantam, erguem a cabeça. Por quê? São aqueles que não se deixaram iludir por esse mundo. No dia da verdade, quem não foi usado por esse mundo, escravizado por esse mundo, mas utilizou dele conforme a vontade de Deus, estará sereno e tranquilo. É isso a ideia que o Evangelho dá. Estará sereno e tranquilo. Portanto, que nós também não mantenhamos o nosso coração pesados pela embriaguez, pela gula, pelas preocupações da vida que nos afastam de Deus, ou seja, vivendo de um modo descomprometido. Assim, esse primeiro domingo do Advento nos responde duas perguntas importantes para resgatar o sentido, ou seja, a razão de ser da nossa vida. Por que estamos neste mundo e para onde caminha a nossa vida? Muito importante sabermos essas duas coisas, né? Santa Clara de Assis dizia, não se pode perder de vista o ponto de partida. Por que estamos neste mundo e para onde caminha a nossa vida? Meditemos no coração os textos de hoje e deixemos que estas respostas inspirem o nosso viver. Amém. Amém.